Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Com Direito e Café. Hoje nós estamos aqui com a doutora Andréia Targa e eu vou passar a palavra para ela se apresentar para vocês. Olá, boa tarde, eu me chamo Andréia Targa, sou advogada e hoje em dia eu atuo no direito bancário e também sou especialista em direito tributário. Bom, doutora Andréia, tudo bem? Tudo ótimo, Mari. Vamos lá. Hoje a gente vai bater um papo sobre o direito bancário, né? Que é uma área de atuação que a gente tem em comum. E a gente vai conversar um pouquinho sobre as questões que envolvem o direito bancário. Andréia, no Brasil, nós temos cerca de 70 milhões de brasileiros endividados. Do ano passado para cá, a gente teve um aumento de 2,8 milhões, só de 2024 para 2025 houve um aumento em torno de 2,8 milhões de pessoas endividadas. E aí eu queria conversar um pouquinho com você sobre o quanto que isso está envolvido com os produtos bancários, né? Porque nós tivemos também e temos a cada ano um aumento significativo no lucro das instituições financeiras. As instituições financeiras lucram em torno de 100 bilhões por ano. E aí, o aumento desse número de endividados e, consequentemente, o aumento, e não coincidentemente, o aumento do lucro das instituições financeiras, você acha que isso tem ligação uma coisa com a outra? Com certeza, doutora Mariana. O que hoje em dia, né, vem acontecendo muito no Estado brasileiro? É o superendividamento e a questão da pobreza de toda a população. Aonde, quanto mais o brasileiro ele acaba contraindo refinanciamentos, portabilidades, cartão consignados, os bancos, né, as instituições financeiras, elas têm uma grande responsabilidade ao oferecer esses tipos de produtos a esses mais vulneráveis que são a população brasileira nos dias atuais. E com a questão, né, da parte econômica, financeira, que hoje um salário mínimo não consegue abranger as necessidades básicas das pessoas. E quando a gente se depara aí em pagar um aluguel, a pessoa tem um financiamento de um veículo e ela começa a se endividar, a ter um cartão de crédito, a fazer um cartão consignado ou até mesmo contrair diversos empréstimos, acaba levando essa população para um superendividamento ou para um endividamento. Então, a responsabilidade, né, das instituições financeiras ao ofertar um crédito que não é responsável, aonde deveria ser responsável, elas têm uma grande responsabilidade objetiva na parte aí dessa questão financeira da sociedade nos dias atuais. A gente teve a lei do superendividamento, que é relativamente uma lei nova, né? Ela incluiu no Código de Defesa do Consumidor essa questão do crédito responsável, né? Então, a instituição financeira tem a obrigação de ter o mínimo de consciência sobre o crédito que está ofertando e sobre a pessoa que está recebendo o crédito, se ela tem a possibilidade de arcar com aquele crédito que a instituição está ofertando. E aí, os produtos bancários, eles são ofertados à medida que o consumidor se endivida. Então, você acredita que, assim, maliciosamente ou de uma forma muito bem planejada, esses produtos bancários são ofertados na intenção de manter o consumidor endividado? Manter o consumidor vinculado à instituição financeira? Eu vou falar aqui uma frase que eu ouvi, né, de uma especialista em direito bancário, e eu vou replicá-la aqui, que é da Daniele. Ela fala uma coisa que eu acho muito válida, né, e que tem muita coerência. O gerente do banco não é seu amigo. Por que o gerente do banco não é seu amigo? Porque quando o consumidor ele procura a instituição financeira
para estar fazendo um refinanciamento, ali eles colocam a melhor oferta para ele e eles querem vender aquele produto para o consumidor quando ele chega lá. E o consumidor, ele acreditando que ele está contraindo realmente um empréstimo que é favorável, que é benéfico para ele, com parcelas reduzidas, né? Ele acaba se endividando. E ele acaba não entendendo que ele começa o endividamento. Aonde daqui a pouco as parcelas aumentaram, o refinanciamento foi um valor muito maior. E nesse refinanciamento, muitas das vezes no contrato, tem outros produtos ali embutidos que a gente sabe que atua com direito bancário, né? É um seguro, é uma tarifa, é uma cesta especial. Então, o que esse consumidor está ali acreditando que ele vai ter um alívio no empréstimo dele, na dívida dele. Quando, na verdade, ele está subindo aqueles degrauzinhos para chegar no superendividamento. Então, não existe, na minha opinião, doutora Mariana, hoje... Pode me chamar de Mariana. É bom que a gente fica, né, mais tranquila. Hoje, para mim, Mariana, não existe essa questão do crédito responsável, mesmo que sabemos que a FEBRABAN, as SARBs que a gente tem, as leis que a gente tem, que todas falam sobre o crédito responsável, até mesmo... A própria lei do superendividamento. Até mesmo as próprias instituições trazem lá na página deles que existe o crédito responsável. Mas, na verdade, esse consumidor, quando ele vai desacompanhado de um advogado especialista, quando ele procura a instituição financeira para poder estar fazendo um refinanciamento ou contrair até mesmo um empréstimo, ele não tem ciência, né, do crédito responsável, porque isso não é passado a ele na hora da contratação. Certo. E esses produtos bancários que fazem com que o consumidor esteja cada vez mais vinculado ao banco, né? Eles são ofertados de uma forma que não é favorável e sempre vem, como a gente falou agora, com algum serviço, alguma coisa embutida, né, nesse produto. E aí, quando o consumidor ele se dá conta de que não tem mais como pagar aquilo, ele procura o banco e o banco renegocia aquele contrato. E aí, quando o banco renegocia aquele contrato, esses dias uma cliente me procurou porque contraiu um empréstimo, acho que foi empréstimo, não sei se foi empréstimo ou cheque especial. Mas fato é que ela tinha uma dívida e ela foi lá conversar com a instituição financeira, porque eu acho que o consumidor, ele se coloca num lugar de vulnerabilidade mesmo, porque ele se coloca, não, né? Ele está num lugar de vulnerabilidade, porque além dele não ter consciência de todas as condições que estão inseridas naquele contrato, chega uma hora que ele se vê sem alternativa. E aí eu acho que falta muita conscientização da população no sentido de que existem outras soluções, né? Às vezes a gente está diante de uma situação e acha que só o banco ou só o gerente do banco pode resolver e às vezes por falta de informação. Falta de informação de que um advogado pode solucionar aquela questão, falta de informação de que como você mencionou, o gerente do banco não é o seu amigo, o gerente do banco não vai resolver o seu problema, ele quer gerar lucro para o banco. Então, todos os contratos que você renegocia ou refinancia, ali terão encargos que tragam encargos altos o suficiente para trazerem lucro para a instituição financeira, né? Nada ali vai te favorecer. E quando há essa renegociação, isso acaba que... eu acho que é isso que acaba endividando ainda mais, né? Eu não sei se você já pegou... Não sei não, né? Com certeza você já pegou contrato para analisar a abusividade dos juros. A gente percebe que tem ali embutido muito mais coisas do que o consumidor deveria mesmo estar pagando. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua experiência nesse sentido, nessa parte de lidar com os contratos que possuem abusividade, com os endividados, né? Como que você acha que pode ser
mais viável para a gente lidar com esses consumidores, lidar com essas pessoas vulneráveis. É mesmo uma ação de superendividamento? É, de repente, avaliar a situação dele financeira e gerar um contrato de revisão de juros, eliminar um cartão de crédito? Dá para fazer essas manobras? Você acha mais fácil fazer essas manobras? Ou a ação de superendividamento é realmente a solução para todos os endividados? Então, essa pergunta que você, né, diante de tudo que você colocou, não tem como a gente falar qual é a melhor ação a ingressar para aquele caso concreto que chega no nosso escritório. O cliente, quando ele chega no nosso escritório, muitas das vezes alegando que ele, na grande maioria doutora, eu queria fazer um empréstimo consignado e eu descobri que eu estou há 5 anos pagando um valor de R$60, R$80 no meu contra-cheque, ou é aposentado, ou é um pensionista, ou até mesmo um servidor público. E aí, quando a gente começa a analisar o caso concreto, a gente começa a perguntar, mas como é que se deu? Né? Você foi até a instituição financeira, isso foi um contrato digital, como que aconteceu todo o contexto ali para você chegar nisso daqui? E aí ele começa relatando, não, aí vem também a parte do assédio por parte das instituições financeiras, porque quando é o aposentado, a gente sabe que a instituição financeira ela tem aquele valor para receber, porque tem ali a aposentadoria ou é um pensionista. Então, a gente também sabe que os juros eles são menores quando se trata, né, de servidores públicos, aposentados e pensionistas. E o que acontece muitas das vezes? O empréstimo consignado, quando o cliente realmente quer contratar o empréstimo consignado e os juros eles são reduzidos para essa classe, né, é muito mais vantajoso para aquela instituição financeira ofertar o cartão consignado. E aí a gente entra no RMC ou no RCC, onde já tem uma outra modalidade agora de cartão consignado. E quando se trata de servidores públicos, a gente está falando do RCC, né? Sim. Professores, policiais militares, né? Servidores públicos do estado do Rio de Janeiro. E Credicesta, que é o terror dos policiais militares, né? Então, assim, o que acontece? É muito mais vantajoso para a instituição financeira descontar aquele mínimo da margem do consignado e ficar uma dívida perpétua. Que às vezes os consumidores nem percebem, né? Porque às vezes é um valor tão irrisório, assim, às vezes é R$60, 40 e poucos reais, R$70. E aí, principalmente o servidor público, o aposentado e pensionista, às vezes ele até nota, porque ganha pouco, então percebe que está recebendo menos, acaba notando aquele valor que está sendo descontado. Mas, por exemplo, um policial militar, um professor, né, um agente do município, do estado, não percebe porque são descontos muito pequenos e como normalmente já tem muito desconto no contra-cheque, acaba que passa desapercebido. E aí os valores vão sendo descontados e a instituição vai lucrando até que alguém se dê conta. Isso, é isso? É isso. E aí, não tem como você falou, né, o superendividamento, será que era a melhor saída, uma ação de repactuação de dívidas? Eu digo que depende. Vai depender do caso do cliente. Por quê? A ação da repactuação de dívidas no superendividamento, a gente precisa demonstrar, né, para o juízo que aquele consumidor ele realmente está super endividado. E aí, o que lá no escritório a gente costuma fazer? A gente explica para esse cliente, caso ele esteja lá, né, com mais de 30% do salário comprometida, entendeu? Que a gente pode ingressar com a ação da repactuação de dívidas, mas que vai depender não da gente, depende muito do juízo. Mesmo que a lei, né, a lei, ela regulamente que é até 30%, pode ser que o juiz entenda que aquele caso concreto não atenda os objetivos da lei. Por quê? O que eu vejo também, Mari, muitos advogados, eles colocando dívidas de garantia real dentro da lei do superendividamento. Que não abrange, Que não abrange.
que é, no caso, financiamento de veículos ou um financiamento imobiliário. Então, isso é um grande erro que acontece. Então, vai ter a ação de repactuação de dívidas julgada improcedente? Vai ter, porque ele não está inserido dentro dos objetivos da lei do superendividamento. Então, o que seria melhor no caso concreto desse cliente? Uma ação de juros, de repente, uma revisional de juros abusivos, né? E, claro, é como eu falei, esse cliente, né, o aposentado, o pensionista ou o servidor público, ele tem uma taxa de juros melhor pelo Bacen. Uhum. Então, a probabilidade dos juros dele ser bem mais reduzido é muito mais benéfico para ele. Então, a gente pode também fazer a ação de juros abusivos, assim como analisar outras coisas que tem dentro do contrato dele. E hoje em dia, a gente que atua com direito bancário, a gente sabe que o servidor público, então, ele tem diversos descontos ali que ele nem imagina que é ilegal, porque ele não contratou, e a gente pode estar trabalhando. Você falou sobre... Acho legal você pontuar as dívidas que entram numa ação de superendividamento, né? Porque às vezes a pessoa se endivida com várias dívidas de várias naturezas diferentes. E aí, quando chega ao ponto de procurar um advogado, é porque já está num nível que não está mais suportando, o banco não está mais resolvendo. Às vezes quando a gente pega um empréstimo para pagar uma dívida, é porque a gente já está num nível que não vai mais, o banco não vai mais resolver. O banco não vai resolver de qualquer jeito, mas assim, quando chega nesse nível, o banco não está mais apto a solucionar. Quais são as dívidas que a lei do superendividamento envolve, né? Que a lei do superendividamento acolhe? Então, são todas as dívidas de natureza consumerista. Cartão de crédito, cheque especial, o empréstimo consignado, o empréstimo pessoal. Todas as dívidas de natureza consumerista. Então, as pessoas têm muito essa coisa assim, doutora, mas eu pago pensão alimentícia. Como uma vez chegou um cliente falando assim, mas tem o desconto da pensão alimentícia também. Aí eu expliquei para ele, entendeu? Que ela não entraria, porque o desconto da Previdência Social, o desconto que tem do imposto de renda e a pensão alimentícia também são descontos que não englobam o plano de pagamento para a ação de repactuação de dívidas no superendividamento. Dívidas trabalhistas e tributárias também não envolvem. Porque imposto de renda é tributário. Então, assim, não entra dentro do superendividamento. Então, a importância de nós, operadores do direito, né, e que atuamos com direito bancário, saber disso. Porque é justamente o que eu falei, né, anteriormente. Que se você coloca tudo isso... Claro, a gente demonstra no plano de pagamento para o juiz que ele tem a dívida de um financiamento do veículo, que ele tem um financiamento imobiliário, porque isso também a gente está demonstrando para o juiz o nível de dívidas que ele tem, mas não vai entrar dentro da repactuação, da ação de repactuação. A gente traz no processo, mas isso não entra ali, não vai ter a conciliação com os credores, né? E o juiz, de repente, aplicar o plano de pagamento sobre essas dívidas. E você falou uma coisa muito legal que eu acho... É polêmico, mas eu acho que é um ponto que a gente precisa sempre levantar. Você falou que a importância dos operadores do direito saberem o que estão fazendo. Porque eu acho que hoje a gente tem muito... Inclusive, eu apresentei um memoriais ontem e eu escrevi isso nos memoriais. Eu disse que entendia que eu entendia a quantidade de improcedências que o tribunal estava dando em relação àquele assunto por conta de demandas em massa que são distribuídas por pessoas que não estão aptas para lidar com aquele tipo de ação. E acaba que prejudica o processo que precisa ser analisado de uma maneira mais cautelosa, né? Então, eu acho que muito legal a gente falar sobre isso, porque... Nós que somos profissionais especializados, e assim, a gente lida com um público muito sensível, que é o público o público que precisa tem um problema financeiro. Esse público é um público sensível. E aí, se você não tem a especialização necessária, primeiro que eu acho que você acaba por
vulnerabilizar ainda mais aquela pessoa, né? A gente que é especialista, quando tem uma improcedência, já é difícil de passar isso para o cliente. Imagina quando você não faz o que você precisa fazer ou não faz da forma correta e acaba prejudicando o cliente. E aí você não prejudica só o cliente, mas você prejudica o seu colega que está tentando atuar da maneira adequada. E aí o judiciário fica sobrecarregado com diversas demandas de profissionais que não sabem, não são especializados, não sabem o que estão fazendo. E acaba que a gente cria jurisprudências negativas e isso prejudica o nosso trabalho, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre as dificuldades também que a gente encontra, porque às vezes o consumidor procura a gente, o cliente procura a gente, esperando primeiro um milagre, né? E aí ele não consegue entender tudo que a gente também passa nos bastidores, né? E eu acho que é legal a gente falar sobre isso para que as pessoas tenham essa consciência de que atuar na área que você tem especialidade, para que você não atrapalhe o seu cliente, nem atrapalhe as pessoas que estão tentando trabalhar da maneira correta, né? E você tocou num ponto, Mário, assim, muito importante, porque a gente está lidando ali com vidas. E quando a gente fala do superendividamento, de pessoas endividadas que chegam no nosso escritório, são pessoas, né, que não têm apenas um problema financeiro, mas emocional, social e até mesmo físico. E quando a gente se depara com um profissional, né, que se mostra na rede social, que ele tem expertise no assunto, ele vai atuar com esse consumidor e ele vem uma improcedência porque, de repente, no meio do caminho ali, ele atuou de uma forma que não deveria, né? Igual você falou, a gente busca mentorias, a gente paga uma mentoria, a gente faz, para a gente poder estar oferecendo o melhor para o nosso cliente. E quando esse profissional que ele se aventura, que eu vou dizer assim, né? Que eu acho que ele se aventura a querer fazer uma coisa que ele não tem uma expertise, o dano que ele vai gerar na vida desse consumidor. Por quê? Eu vou trazer um relato aqui de uma professora do município que procurou nosso escritório e ela tentou suicídio por conta do superendividamento. Então, assim, foi um caso que me comoveu bastante, porque ela chorava copiosamente no meu escritório, porque ela já não aguentava mais, ela tinha uma casa, ela perdeu a casa, né? Hoje em dia, ela vive de favor num outro imóvel, tem um filho menor, enfim, ela tinha um padrão de vida e hoje em dia ela se encontra totalmente fora daquele padrão de vida, aonde ela relata que ela almoçava uma vez por semana num restaurante. Então, assim, é muito difícil para essa pessoa, né? Quando ela chega a procurar também, muitos têm vergonha. Sim. Eu tenho um outro caso lá no escritório, que é um militar da Marinha, que ele não quer que a família saiba que ele está super endividado. E a dívida dele passa de 300 mil reais. Entendeu? Então, assim, são consumidores que, além da questão financeira, o emocional deles está extremamente abalado. Então, assim, quando pega um profissional despreparado, olha o que ele pode ocasionar ainda mais na vida desse cliente. Então, assim, a importância de quem quer atuar na área, procurar profissionais capacitados, fazer um curso, fazer uma pós-graduação, ir com calma, né, dando um passo de cada vez, olhando jurisprudência, como a jurisprudência do seu tribunal está entendendo, se está vindo procedente, se não está vindo improcedente, pedir ajuda até mesmo, do que você causar um dano ainda maior na vida desse consumidor. Foi o que você falou, a gente não é médico não, mas a gente trabalha com a vida das pessoas, né? A gente lida com a vida das pessoas. E já aconteceram, eu já conheço colegas que perderam clientes no meio do caminho, no meio do processo, porque a pessoa se suicidou porque não conseguiu lidar com as dívidas. Eu tenho uma cliente também que a gente não conseguiu nem dar andamento no processo dela, porque ela chegou a me trazer os documentos e tal, mas ela, num dado momento, teve uma crise de saúde, porque o corpo respondeu ao que o emocional
já estava sentindo há muito tempo, né? Então, por conta da situação financeira que ela se encontrava, ela acabou tendo um problema de saúde e não conseguiu dar continuidade no processo ainda. Né? A gente não sabe nem como é que vai conseguir resolver, porque aí gerou um dano maior. E muitas pessoas se realmente cometem suicídio no meio do caminho, porque não sabem lidar com as dívidas e ao procurar um profissional, encontram um profissional despreparado. E isso é muito ruim. Eu recebi uma cliente há pouco tempo que ela tinha uma dívida, né? Um contrato com os juros altíssimos. Um banco famoso por manter os juros altos, um azulzinho. Era 19% a taxa de juro mensal. E aí, ela procurou uma profissional que fez uma ação anulatória para anular o contrato de um empréstimo que ela contratou. E aí, fez no juizado especial. E aí, foi o que eu falei para ela. Eu fui muito honesta com ela. Falei, dona fulana, eu, se fosse a juíza, também faria o que ela fez. Porque não tem o que fazer. Foi ajuizada a ação incorreta. E aí, pra gente conseguir corrigir esse erro, e aí entra uma outra questão, né? Que às vezes a gente pega um cliente que a gente precisa corrigir o erro de outro profissional, porque pegou um profissional despreparado, que não sabe atuar, que atua de qualquer maneira. E aí esse profissional recebe, porque o cliente paga para ele dar entrada. Assim, quem perde é ele, porque ele desfideliza, né? Ele não fideliza o cliente. Mas prejudica a nossa atuação no sentido de gerar jurisprudência. E a gente vai gerando jurisprudências ruins para nós, né? Por conta desse tipo de profissional. E aí a gente entra também num tema, né? Sobre a questão das jurisprudências, que é a dificuldade que a gente tem de atuar por conta desses profissionais despreparados que geram jurisprudências ruins e a dificuldade que a gente tem de virar esse jogo, né? A gente vai tendo que fazer malabarismo para realmente virar esse jogo. E existem alguns temas específicos que fazem... carregam uma jurisprudência ruim, começaram com uma jurisprudência muito boa, né? No boom do direito bancário, teve muito produto, muito tema que tinha procedências maravilhosas. E aí, depois de um dado momento, com uma enxurrada de ações de profissionais despreparados, a gente teve uma reviravolta na jurisprudência. E agora fala aí, como é que tá pra gente virar esse cenário? Antes de eu entrar nesse ponto das jurisprudências, né, eu quero voltar aqui um pouquinho no que você falou sobre a questão, né, dos colegas, né, que não têm expertise em determinado nicho do direito e querem atuar. E aí eu vou deixar um recado para você que está ouvindo esse podcast. Cuidado, porque o Tribunal do Rio de Janeiro está condenando em litigância de má-fé o advogado e o cliente. Caso ele constate que realmente o cliente contratou aquele empréstimo, então você toma muito cuidado. É verdade. E não é pouquinho, não. É 20 mil, 30 mil reais. Às vezes os advogados que não estão fazendo o trabalho correto estão sendo condenados por conta de profissionais que não estão fazendo o trabalho de forma correta. Pois é. E então, assim, para você ver também aonde foi que chegou, né? Advogados sendo também condenados junto com o cliente em litigância de má-fé. Então, assim, a responsabilidade e o cuidado que esse profissional, esse operador do direito precisa ter. E falando sobre as jurisprudências agora, entrando aqui um pouco nesse tópico, né, que a doutora mencionou, que a gente tinha, né, uma jurisprudência muito pacífica, muito boa, né, para quem estava atuando com direito bancário, e essa reviravolta que deu agora. Justamente por questões, né, de muita demanda que vem atuando agora, advogados que distribuem
mais de 100 demandas no dia, e aí a gente entra também num outro tópico muito polêmico. O que não é nem humano, Não tem como você fazer 100 boas petições iniciais no mesmo dia. Não existe essa possibilidade. Né? E a gente entra também em outro ponto polêmico, que é a advocacia predatória, né? Que tá aí agora vindo os juízes, né? Julgando extinto o processo, falando sobre essa questão, falando do advogado. Então, assim, a gente precisa, como você falou, Mari, atuar com sabedoria, né? Até porque você trazendo um êxito para o seu cliente, aquele cliente vai te indicar outro cliente, que outro cliente vai te indicar, e é a responsabilidade que você tem e o cliente vai ter com você aquele feedback. Não, vai lá na doutora porque ela atua direito, ela não vai usar... Igual, infelizmente, tem colegas que a gente sabe que pega uma procuração também do cliente assinado, ele distribui 5, 6 processos, o cliente não tem conhecimento, né? E o que alguns juízes vêm fazendo também, né? Algumas comarcas aí, eles entram em contato com o cliente para saber... para o cliente comparecer e dizer se realmente contratou. Pois é. Então, assim, não adianta bancar esperto. Hoje em dia a gente precisa atuar, mas atuar com ética. Com responsabilidade. Com ética profissional. Vidas, né? Com ética profissional, né? Com responsabilidade, para a gente poder mudar a jurisprudência. Por quê? Se a jurisprudência hoje está tendo esse retrocesso, é uma parcela de culpa também de muitos colegas. E aí prejudica aquele que trabalha corretamente. Quer trabalhar direito. Isso daí. Então, assim... Mas eu acho assim que nós, advogados, nós somos os responsáveis pelas teses que são criadas e para a gente modificar. Só que parcela de colegas, né, acaba atrapalhando esse caminho que a gente percorre. É muito difícil. E às vezes acaba que a gente cria Dizem que advogado é o profissional mais desunido, né? A classe profissional mais desunida. Só que assim, acaba que às vezes a gente cria um bloqueio, né? Então, por exemplo, se eu crio uma tese nova para tentar mudar essa jurisprudência, eu não vou querer compartilhar com pessoas que eu sei que não estão fazendo um trabalho legítimo. Então, eu acho que às vezes a gente é meio que julgado, né? Mas é porque tem muito advogado nesse Brasil. E tem muito advogado que atuando de forma irresponsável. Assim como em outras profissões também. Tem enfermeiro, tem médico, tem pedreiro. Tem muita gente atuando de forma irresponsável. Só que aí isso prejudica o trabalho de outra pessoa, sabe? Porque, por exemplo, um médico, se ele tem uma atitude antiética com o paciente vai sair dali e vai procurar outro médico, que vai resolver o problema dele. O nosso trabalho não depende da gente. O trabalho do médico depende dele. O nosso trabalho não depende só da gente. Então, se outros profissionais atuam de forma irresponsável, o tribunal gera um tipo de precedente que atrapalha o profissional que quer. Então, assim, o nosso trabalho não depende só da gente. Sim. E uma atuação irresponsável prejudica todo um sistema, né? Toda a classe. Então, é muito complicado. A gente falou aqui sobre a questão das dívidas e dos produtos bancários. A gente até mencionou alguns aqui. E aí eu queria entrar num tema que eu gosto. Mas que eu parei de atuar porque por conta dessa modificação da jurisprudência, por conta dos entendimentos que estão acontecendo no tribunal em consequência de uma má atuação, que é o cartão de crédito consignado. O que acontece? Nós temos um público que é o público aposentado pensionista, beneficiário da Previdência Social. Até os funcionários públicos também, os servidores públicos, têm o famoso crédito sexta. Eu vou explicar sobre o cartão consignado, né? Sobre o crédito sexta, enfim. Porque eu acredito que, como a gente fala para o público geral, às vezes a pessoa contrata e não sabe que contratou. Tem e não sabe que tem. Então, a gente tem um produto bancário que é
um cartão de crédito, né, formalizado em um único contrato, onde ele gera para você um valor de saque. E ao passo que o cliente efetua o saque, né, ele anui com o cartão de crédito consignado. E aí ele é abordado pela instituição financeira para concessão de um empréstimo, mas ele é condicionado a aceitar o cartão, senão o empréstimo não é liberado. E aí, a gente tem aqui uma venda casada, para mim, muito clara. Para mim, é uma venda casada muito clara. E eu criei uma tese sobre venda casada para as ações de empréstimo consignado. E aí, eu queria que você falasse um pouquinho a sua opinião sobre o contrato de cartão de crédito consignado. É uma fraude bancária ou é um contrato legítimo? Porque a gente tem um contrato, né? E muitos juízes estão entendendo que ele é um contrato legítimo, principalmente quando o cliente faz o favor de mandar selfie e a foto da identidade. Então, tem muito juiz entendendo que ele é um contrato legítimo por conta da assinatura eletrônica. Porém, em contrapartida, a gente tem a instrução normativa do INSS 138, que não autoriza a contratação via telefone. E mesmo assim, a gente tem encontrado muita dificuldade de fazer todo mundo entender o que é óbvio. E você acha que esse contrato é um contrato legítimo ou ele é uma fraude bancária? Então, é polêmico, né? Cartão consignado é polêmico. É um tema bastante polêmico. Na minha opinião, né, ele foi criado com a aparência de um produto bancário legítimo para, né, essa classe de aposentados, pensionistas, servidores públicos. Contudo, na realidade, ele funciona como um empréstimo consignado, de fato. Só que foi como eu falei lá atrás, né? Para a instituição financeira, ele é muito mais lucrativo. Aonde quando você trouxe aqui o índice, né? Que são, cadê? Onde que você fala mais de 28 milhões. Aumento de 2,8 milhões só do ano passado para cá. Só do ano passado para cá, de endividados. Mas o que a instituição financeira também vem lucrando em cima desse produto que eles oferecem, exatamente, né? É assim, assustador o que eles lucram em cima disso. De um ano, do final do ano passado para o início desse ano, eles tiveram 24% de aumento de lucro as instituições financeiras mais famosas do Brasil, aquelas que todo mundo tem conta. Que a gente não precisa falar. Que a gente não precisa falar o nome. Essas instituições tiveram um aumento no lucro de 24% de dezembro a fevereiro desse ano. Eles faturam mais de 100 bilhões por ano, cada uma. Uhum. E aí, em contrapartida, a gente tem um número de 70 milhões de endividados. Sim. E o que eu queria também falar aqui, né, Mari? A questão do cartão consignado, como a gente já falou, a grande, acho que maioria de vulneráveis são os aposentados. Por quê? Eles realmente querem contratar um empréstimo, eles não entendem porque não há uma informação clara e eles contratam o cartão consignado. E aí, o que acontece? Há esse assédio por parte das instituições de ficar oferecendo que tem uma margem lá de consignado para eles no valor de 800, no valor de 1.000, no valor de 1.500. E eles não têm a informação de que no mês seguinte eles teriam que pagar esse valor desse saque. Integral. Então, o que acontece? Essa informação não é passada. Não é passada. E quando a gente traz isso dentro do processo, né, a gente pede o que a gente sabe, que a gente precisa fundamentar lá na hora de provas, aquela coisa toda, ou até mesmo na audiência, quando a gente vai fazer, que a gente vai perguntar para o preposto e ele nunca sabe de nada. E ainda assim, o juiz entende que aquele aposentado... Eu tive uma audiência que foi ridícula. Por quê?
fiz a questão lá, fiz a inquirição do preposto, do banco, e o juiz, após ouvir tudo, ele virou a tela do computador para minha cliente e ele falou assim: a senhora reconhece esse documento? Aí a minha cliente vai falar o quê? Vai falar, não conheço. Era ela, né? E aí ela virou e falou assim: sim, excelência, é meu. Sem mais. Encerrou a audiência. Falei, vamos esperar para poder ver, né? O que vai vir. Aí ela reconhece a nulidade do contrato, mas pediu para a cliente devolver o valor do empréstimo que tinha caído na conta dela, que não caiu. Que que pagou. Não tinha caído. Que foi um empréstimo fraudulento. Entendeu? Então, assim... Era muita decisão absurda. Não, é bizarro. É bizarro, sabe? É bizarro. Então, assim, são coisas que, como tudo a gente já falou aqui, né? A jurisprudência, aquela coisa toda do profissional, de nós operadores do direito, atuar e saber como está fazendo para poder mudar o que está acontecendo hoje em dia nos tribunais, é muito importante. Então, assim, quando a gente fala do RMC e fala dessa questão, a minha opinião é essa, entendeu? Que ele realmente, né, tem a aparência de um produto bancário, mas, na verdade, não passa de um empréstimo um empréstimo convencional, normal, comum, entendeu? Porém, a dificuldade de demonstrar hoje para o juiz que ele só fez um saque, que ele já amortizou toda a dívida, que ele nunca recebeu o cartão, que ele nunca desbloqueou o cartão, que ele não usou para compra, não usou para serviço, e ainda assim... Porque a gente junta lá a instrução normativa, SARB, FEBRABAN, o raio lá que parta, entendeu? E ainda assim, a gente desenha na petição. E ainda assim o juiz entende que o pobre do aposentado lá, do pensionista, coitado, muitas das vezes semi-analfabeto... Tem uma jurisprudência muito boa, assim, rara, mas boa, que fala sobre o fato de que... acho que era uma juíza, uma desembargadora. Ela diz que ninguém em sã consciência contrataria um empréstimo que não tem qualquer fim. Produto bancário que os descontos não terminam. Não tem fim. Então, assim, eu acho que às vezes é um pouco de falta de bom senso. Bom senso, vamos ser sinceros. Me desculpem, né? Eu espero que, se algum magistrado assistir esse podcast... Ele não procure meu nome depois, minha OAB. Ó, coraçãozinho. A gente ama. Mas, por favor, né? A gente precisa realmente... Não, tem que ter conscientização. Sim. Não só dos consumidores, porque eu converso isso muito com meus clientes também, assim. A gente estava falando do superendividamento, por exemplo. Uma pessoa me procurou... para falar sobre endividamento e tal. E aí, uma das perguntas que ela me fez foi a seguinte: enquanto a ação estiver correndo, eu não posso pegar outro empréstimo. Não. Senão, não vai conseguir. Como é que a gente pega outro empréstimo se você está endividado? Vai estar provando para o juiz que você está tentando provar para o juiz que você está endividado e você pega outro empréstimo. Então, eu acho que tem que ter a consciência do judiciário e da população. E também do advogado. Porque Sim. O advogado também tem um papel muito importante. Porque é exatamente isso. Eu, no meu escritório, faço o cliente assinar. Vai me pagar a multa. Se depois que aprovou o plano de pagamento, e esse cliente, ele contrai outro empréstimo, ele sabe ali que vamos dizer que o banco tenha conhecimento, ele pode juntar uma petição no processo, e o juiz vai suspender. Entendeu? Então, depois ele não pode vir querer dizer que o advogado não falou. Então, no meu escritório, hoje eu faço o cliente assinar que ele teve a informação de que se ele contrair um novo empréstimo, né, no curso da ação ou após aprovado o plano de pagamento, que eu não tenho responsabilidade nenhuma. Certo, então, assim, o advogado ele tem um papel muito importante também. Pois é, e a mesma questão se dá com o produto do cartão consignado, ou de um empréstimo consignado, ou que seja um empréstimo normal, que esteja em fase de revisão. A consciência de que a partir do momento que a gente está questionando aquilo ali, é um produto que não pode mais ser utilizado, né? Nem adquirido
por exemplo, o cartão de crédito. A partir do momento que aquilo ali está sendo revisado, aquele cartão não pode... E até um cartão convencional, eu tenho recebido bastante revisional de cartão de crédito convencional. Então, a partir do momento que aquilo ali está sendo revisado, aquele cartão não pode ser mais utilizado. Depois a gente vai até trocar uma figurinha, que chegou uma cliente hoje para mim com cartão de crédito. Que essa ação eu ainda não peguei. Então, assim, porque às vezes a gente... eu já até fiz, tá? Já até mandei para a perícia cartões que o cliente continuou usando. Mas a partir do momento que o perito fez o cálculo, aquele cartão não pode mais ser utilizado. E acaba que a sua dívida não reduz o tanto que você gostaria. Porque se você pega uma dívida para calcular de um cartão que a partir do que você está questionando, você voltou a utilizar, aquela dívida não vai ser reduzida o quanto você gostaria. Sim. Porque aquelas coisas que você gastou vão entrar ali com certeza na conversa. Então, é muito importante a gente ter essa conscientização. O que eu acho, assim, não vou adentrar muito esse assunto, porque a gente entra num assunto muito profundo sobre política pública também. Porque eu acho que é muito conveniente que as pessoas não tenham consciência financeira, né? É conveniente para o Estado e é conveniente para as instituições financeiras. A partir do momento que as pessoas forem educadas financeiramente, as instituições não vão mais lucrar o tanto que elas lucram. Sim. Sabe? Então, é muito vantajoso que as pessoas não tenham consciência financeira para que elas continuem fazendo o que elas estão fazendo. Pegando empréstimo para pagar cartão de crédito ou pagando conta de casa com cartão de crédito. Então, assim, falta de consciência financeira gera lucro para o banco. Então, às vezes, é muito mais vantajoso que as pessoas não tenham essa consciência do que elas tenham. Mas eu acho que o nosso papel, enquanto advogado bancário, é fazer essa conscientização para que, assim, porque a gente resolve o problema o meu maior... É óbvio que a gente fica feliz quando o cliente volta, no sentido de que a gente vê que fidelizou aquele cliente. Sim. Mas a minha maior felicidade é quando o cliente sai do escritório com o problema resolvido e não precisa voltar. Sim. E outro ponto, assim, importante, né, Mari, é a questão do extrajudicial, né? Porque eu sei que é difícil, né? A gente sabe que é difícil, ainda mais quando a gente está falando aqui de instituição financeira, estamos falando aqui de bancos, então a gente sabe que é um caminho árduo, entendeu? Mesmo que a gente procure, a gente tenta resolver, eles não vão querer, difícil. Não vão querer, mas às vezes a gente consegue êxito. Então, a gente precisa também tentar, né? Começar a tentar mais e forçar mais o extrajudicial. Ainda mais quando a gente vê que tem um êxito, a gente, né, de repente procura a ajuda de um contador especializado em perícia bancária para poder fazer análise daqueles juros, daquele cartão, daquele contrato, daquele financiamento. A gente leva até o banco, demonstra ali pro gerente do banco, por mais que a gente saiba que, né, o gerente... Ele tá ali, coitado também. Coitado em tese, né? Mas vamos lá. Tá fazendo o trabalho dele. Mas assim, se a gente ingressar com a demanda, a probabilidade de ter um êxito é grande. Então, de repente, se conseguir resolver extrajudicialmente, é bom pro nosso cliente. E mais rápido. Pra gente. Para nós advogados. Porque uma demanda hoje bancária... Mais de 2 anos. Mais de 2 a 3 anos no mínimo. Então, assim, a gente sabe que demora. É isso que eu faço com cartão de crédito, tá? Primeiro eu tento... Extrajudicialmente. É a melhor coisa. Porque, assim, a gente tem a vantagem do cartão de crédito não ter contrato. Então, às vezes, a solução extrajudicial vem mais rápido. Com certeza. Do que uma ação judicial. Eu distribuí uma ação judicial na Ilha do Governador. Alô, Ilha. De cartão, revisão de cartão de crédito e tá lá. Em fase de deferir gratuidade de justiça ainda. Hoje mesmo um cliente mandou mensagem: doutora, meu processo. Aí, como eu não olho mais essa questão, né, de processo, a secretária que vê, aí eu quase nunca sei. Aí eu peguei e entrei lá, né, para poder olhar. Aí eu vi que desde março, que eu juntei uma petição lá, que não teve andamento. Aí eu até mandei para a secretária, perguntei, falei: fulana, não, daí eu fiz semana passada... Ordem cronológica. É horroroso. Mas estão fazendo processamento de quando? Aí, setembro do ano passado. Tem um cartório fazendo processamento do ano passado. Aí eu falo assim... E aí, aí indigna mais ainda nós advogados. Por quê? O que o banco está fazendo?
ele atravessa uma petição sem pé, sem cabeça, de revogação de mandado. Aí o que acontece com aquela petição? Ela volta lá pro final da fila de novo. Então, assim, aí a gente tenta explicar isso pro cliente também, né? Por que tá demorando tanto? Aí o cliente não entende, acha que somos nós, advogados, que não fazemos nada. Mas não é a questão de nós. O judiciário, infelizmente, está assim, defasado. Então, a questão do extrajudicial, da gente tentar, né, forçar mais o extrajudicial hoje, a importância, né? Mas a gente também precisa de mecanismos. A gente precisa da OAB. Eu ia falar isso. A gente precisa, né, de políticas públicas, de repente. Mas o mais importante é a OAB. Forçar. Ajudar. Teve até uma ação aqui na comarca de Niterói, acho que foi no final do ano passado, para ver essas questões das demandas que estavam atrasadas, né? E aí constataram que todo mundo já sabia que os processos estão parados porque tem poucos funcionários. Não tem juiz. Não tem juiz e a solução mesmo não chegou. A gente só constatou e a solução não chegou. Mas então, já me avisaram ali que meu tempo tá acabando. Ah, mentira! Que não, isso? Mas a gente ainda rápido. Tem um tempinho. Vamos aproveitar o tempo que a gente tem para tentar falar de duas coisas que eu acho que são importantes nesse momento. Claro. Uma é um outro produto que chega bastante pra gente e que eu acho que a população em massa consome esse tipo de produto, que é o contrato, seja ele de financiamento, seja ele de empréstimo, seja ele de conta garantida, seja ele de... Enfim, todos os tipos de contratos bancários, a população, no geral, consome muito, né? O cartão de crédito todo mundo tem e os contratos de uma maneira geral. Os contratos de financiamento de veículo e os contratos de empréstimo costumam vir, né? Sobrecarregados de infoprodutos, mentira. Sobrecarregados de juros e encargos que não tem necessidade de constar naquele contrato. Sim. Tanto o contrato de empréstimo quanto o contrato de financiamento de veículo, normalmente, além dos juros estarem altos, né, estarem fora do padrão do que é determinado pelo Banco Central, normalmente eles têm um seguro embutido. Uma tarifa de cadastro, uma tarifa de registro, uma cesta. E eu queria que a gente conversasse um pouco sobre isso no sentido de trazer mesmo informação, porque eu sei que a população, no geral, financia veículo, né? Sei lá. 90% da população brasileira. 90% da população brasileira tem um veículo financiado. Sim. Tem um contrato de empréstimo e, às vezes, não tem consciência de que aquele contrato... de que está pagando a mais naquele contrato. Ou até o próprio contrato da abertura de conta tem encargos que não são corretos, né? Não são lícitos. É um ataque ali. E não tem essa consciência. Então, eu queria que você falasse pra gente, assim, mesmo baseado na sua experiência. Sim. O que você acha sobre esses contratos? Como você falou, né? Para mim, é nítido uma venda casada. Por quê? Quando a gente pega a SARB, quando a gente vai lá no Bacen, é explícito que para cada contrato há necessidade de ser em contratos apartados. Então, por exemplo, eu fiz um financiamento de um veículo. Como muitas das vezes, né, o cliente chega no escritório pedindo a revisão desse contrato. E aí, quando a gente vai analisar, a gente vê lá que tem um seguro prestamista, que tem uma tarifa de cadastro, que tem uma tarifa de avaliação de bem, tem lá 2 IOFs, né? E 2 IOFs. 2 IOFs, entendeu? Enfim, aí a gente começa. O senhor só tem esse contrato? Só foi te fornecido esse contrato? Sim. Mas aonde o senhor financiou, eles falaram com o senhor se o senhor queria contratar algum seguro, alguma coisa assim? Não, doutor, eu só fui lá para poder comprar o veículo.
Tá, mas é porque eu preciso saber do senhor, né? O que foi lhe passado. Não, doutora, não sei. A tarifa de avaliação, quando é um carro usado. E aí entra a questão, às vezes é um carro novo e tem tarifa de avaliação. Como um carro não, zero... e que nem foi feita a avaliação. Não, isso carro é muito zero. Importante também. Carro zero. Pois é, e inclui a tarifa e a gente pede para comprovar que foi feita a avaliação e não tem como comprovar que foi feita a avaliação. Entendeu? Aí quando é o carro usado, tá lá, tarifa de avaliação, beleza, mas foi feito? E tem que... Prova que foi feita a avaliação. Não tem. Aí vem, né, a tarifa de cadastro lá também, né, para poder fazer aqui junto com o Detran as questões. Aí o cliente fala, não, doutora, mas eu paguei direto tudo, no Detran. Né? Eu que fiz, eu que mudei de município, eu que papá, não sei o quê. Então, assim, são diversos produtos que eles colocam dentro do contrato que fica mais oneroso para o cliente na parcela, no final. Porque às vezes tem seguro de R$ 2.500. Um seguro prestamista ali. Uhum. Tem... Mas aí eu acho também que é a importância do extrajudicial. Eu já consegui muita devolução de valor de seguro no extrajudicial. O banco não... Seguro, eu já reparei que eles não têm essa... É porque a jurisprudência... Porque eles sabem que é errado. E assim, a jurisprudência do STJ é pacífica, né? Então, assim, a tarifa de cadastro, ela é discutível, né? A gente sabe que ela é discutível como a tarifa... acho que a tarifa de cadastro mesmo. Porque quando o cliente, ele já... Não é o primeiro relacionamento. Isso, com o banco, por exemplo, nós fizemos um mês passado, agora lá no escritório, que eu perguntei ele, você já teve algum relacionamento com o banco anterior? Aí ele falou assim, já, doutora. Falei, quando? Aí ele falou, eu não lembro. Aí eu falei assim, tá, não tem problema. Aí eu peguei, né, pedi o GOV dele, a estagiária entrou lá no registrado dele, puxou lá, que ele é cliente até hoje, lá que a gente não pode falar o nome da instituição, né? Mas é uma vermelhinha muito conhecida, né? Então, assim, eu peguei e juntei. E assim, um valor absurdo, quase R$2.000. De tarifa. Que loucura, né? Por que é discutível? Porque tem jurisprudência que entende que mesmo que tenha um relacionamento anterior... Pode ser cobrada, mas porém, não um valor absurdo. Isso daí é justamente que eu venho batendo, eu venho pedindo a nulidade. Mas é isso que a gente luta também, né? Para comprovar a abusividade, porque isso é relativo, cada um entende o que é abusivo de uma forma, porque, por exemplo, o contrato do cartão consignado para mim, claramente, ele é um contrato abusivo. Sim. Né? Uma dívida que é perpetuada eternamente, para mim é um contrato abusivo. E os juros muito maior se juros for muito mais altos. Do que o empréstimo não tem desconto, né? O cliente paga, não amortiza. Sim. O cliente paga e o valor que ele paga, às vezes no mês seguinte, o valor que ele deve é maior. Sim. Então, eu já peguei um extrato evolutivo assim, que o cliente pagou um mês um valor X, a dívida era X. No mês seguinte, a dívida estava maior. Sim. Então, não amortiza, os juros são altíssimos. É nitidamente um contrato abusivo. Sim. Mas ninguém tem a delicadeza de pegar o contrato ou ler o que a gente está escrevendo para saber, para ver que é um contrato abusivo. Então, doutora Andréia, hoje a gente vai finalizar, mas a gente vai voltar para falar de muitas coisas que ficaram pendentes. E eu quero convidar também a sua amiga perita para vir falar com a gente também sobre esses contratos abusivos. Então, a gente vai marcar um parte 2. Esse podcast vai ter continuação. O @ do meu Instagram, para quem quiser me seguir, acompanhar um pouco mais sobre direito bancário, é Andréia Targa Advogada. Tudo junto, ADV, no final. Andréia Targa ADV, tá? E o conselho, né, um conselho não, né, acho que uma informação que eu deixo aqui para você que assistiu o nosso podcast aqui da doutora Mariana, né, Café com Direito e Café, desculpa, que procure, né, profissionais especializados, profissionais éticos, com responsabilidade, você aí que está super endividado, você que está com problemas com cartão de crédito, juros abusivos, cartão consignado, financiamento imobiliário, financiamento
de veículo, enfim, relacionado a direito bancário, procure sempre, né, profissionais especializados para poder estar te ajudando. Bom, gente, esse foi mais um episódio do Com Direito Café e até o próximo cafezinho.